Então, ok. Permitam aí a gravação. Namastê. Namastê. Minhas saudações a todos aqui que estão presentes. Namastê, como vocês sabem, já falei aqui para vários grupos. Namastê quer dizer que é um treinamento, né? Isso é um treinamento que faz parte dessa entrega aqui que nós estamos falando, né? Da entrega ao Supremo. Esse simples ato, né, de saudar o outro, como um cultivo mesmo, uma prática para eu passar a ver Deus no coração de todos. É uma prática, como nós temos falado. Então, eu vou aqui recapitular. Nosso primeiro encontro, eu fiz uma breve introdução ao que é o yoga, vocês estão lembrados, os 4 caminhos de yoga, e demos início ao tema entrega ao Supremo. Segundo, uma das obras mais importantes do yoga, chamado Yoga Sutra, do mestre Patanjali, obra que foi escrita há cerca de 2.500 anos. Então, fizemos uma apresentação sobre entrega ao Supremo lá no Yoga Sutra, como mesmo esse yoga que é mais conhecido aqui no Ocidente, ele também propõe que a pessoa, ao mesmo tempo que ela faça suas práticas psicofísicas, ela tem que espiritualmente também ter esse cultivo de entrega ao Supremo. Mesmo Patanjali vai recomendar isso, e inclusive ele vai dar um grande resultado, né? Ele fala que o resultado da entrega ao Supremo é a perfeição do Samadhi, que é a etapa mais elevada do yoga. Então, não é pouca coisa que Patanjali promete ao yogi que faz essa entrega ao Supremo. Depois, no segundo encontro, lá no primeiro encontro também eu fiz uma leitura de um trechinho do Novo Testamento, se vocês estão lembrados, né? Olhai os lírios do campo, muito lindo, né? Tratando do mesmo tema, para a gente ver que não há absolutamente nenhuma diferença entre yoga e religare, até eu falei sobre essa questão para vocês. E no segundo encontro, nós então fomos falar sobre, continuando sobre o tema entrega ao Supremo, mas nós dividimos em tópicos. Então, abordei o primeiro tópico, que foram os pré-requisitos, né? Quais são os pré-requisitos, né? O que leva uma pessoa a cultivar essa entrega ao Supremo? Então, vocês devem estar lembrados, né? Práticas de vidas anteriores, né? O yoga sempre vai falar isso. Ser uma pessoa boa, honesta, como dizem os cristãos, realização de boas obras também leva uma pessoa a ter um coração mais terno e a buscar Deus sempre que necessário. Falamos também sobre aquelas 4 classes de pessoas que se aproximam, né, de Deus, assim, buscando refúgio em Deus também, elaboramos sobre isso. E falamos um pouco da prática, como se pratica. Por quê? Yoga quer dizer prática. Né? Nós temos um mestre aqui em comum, alguns colegas de classe que estão aqui presentes, que são alunos do professor José Antônio, aqui em Santos. José Antônio, estudei muitos anos com ele também, e tinha uma frase dele muito famosa, né? Que yoga é prática. E ele sempre dizia: os filhos nascem da prática, os filhos não nascem da teoria. Então, não adianta ficar teorizando o yoga, né? Temos que praticar o yoga. Então, o yoga ele tem exatamente essa característica de ser muito prático. Esse yoga que a gente conhece, né? Que é o Hatha Yoga, o
o Raja Yoga, que é a meditação. Então, ele tem a sua prática, né? Mesmo chamando aqui meditação de prática, mas assim, é uma prática. Agora, as outras formas de yoga, que eu falei para vocês, o Karma Yoga, o Jnana Yoga, Bhakti Yoga, que é o nosso tema principal aqui, que é o yoga da devoção, do amor, da entrega, todos eles têm uma prática. Então, Bhakti Yoga também tem uma prática. Essa entrega ela tem que ser praticada, ela tem que ser cultivada. Porque se a gente não exercita, a gente não desenvolve. Tudo tem que ser praticado, né? E aí nós elaboramos um pouquinho de algumas práticas, né? Até cheguei a falar, citando sempre os versos que eu compartilhei aí com vocês. Krishna na Gita, ele fala que é muito simples, né? A pessoa pode oferecer uma flor, uma folha, uma fruta ou água. Isso é uma prática muito comum nas religiões asiáticas, né? Fazer uma oferenda no altar como uma expressão do nosso amor por Deus. Porque senão fica um amor muito teórico, né? Todo mundo fala, eu amo a Deus, mas não tem uma atitude de amor, não tem uma expressão de amor. Tá? Então, o Bhakti Yoga ele também pede uma expressão, ele também pede um cultivo de amor. Como eu disse para vocês, não adianta você falar para uma pessoa, ah, eu penso que te amo, mas você nunca fala nem nunca demonstra. Ah, mas eu penso. Então, tem que haver demonstração, tem que haver compartilhamento desse amor, expressão desse amor. Tá? Então, nós demos alguns exemplos aí. O mais singelo de todos é esse onde Deus, em sua forma de Cristo, ele fala, olha, me ofereça com amor uma folha, uma flor, uma fruta, um pouco de água. O que os mestres dizem que é algo acessível para qualquer pessoa, ninguém precisa ser rico. Qualquer pessoa, qualquer um. Se ele não tiver nada, ele pode oferecer um pouquinho de água. E o que, na verdade, o que é aceito nessa relação é justamente a expressão do amor, né? Essa doação com amor. Elaboramos bastante sobre isso no encontro passado e nós vamos continuar ainda elaborando um pouco sobre a prática, né? Esse tópico agora da prática. Agora, sobre a ótica de outros livros, né? Então, no primeiro encontro falamos sobre a ótica do Yoga Sutra. No segundo encontro, falamos sobre a ótica da Bhagavad Gita. E nesse terceiro encontro, vamos citar algumas outras obras que são muito importantes nesse caminho, que é o Bhagavata Purana, uma obra famosíssima, gigantesca, são 18 mil versos só sobre o tema Bhakti Yoga. Vamos citar também o Hari Bhakti Vilasa, que é um outro tratado também sobre Bhakti, sobre o caminho da devoção. E vamos citar também, deixa eu ver aqui qual é o outro livro que eu recolhi, a Upadeshamrita ou o Hatha Yoga, o Tratado de Hatha Yoga. Porque esses versos, tem uns versos que aparecem nesse Tratado de Hatha Yoga. Então, eu vou citar aqui, só mencionando para vocês algumas referências, que hoje então vamos citar de outros livros. Bom, como é esse cultivo de entrega, que também lá na Bhagavad Gita é citado como Sharanam, a busca de refúgio. Como a gente pratica isso? Qual é o nome do segundo livro? Então, eu citei o Bhagavata Purana, também conhecido como Srimad Bhagavatam. Eu citei o Hari Bhakti Vilas. São livros um pouco difíceis de encontrar aqui no Ocidente, tá? E citei também o Padeshamrita. Esses versos do Padeshamrita que eu vou citar, eles se encontram também no Tratado de Hatha Yoga. Depois eu vou explicar bem, eu vou situar isso aí para vocês. Então, como é essa prática? Vamos elaborar ainda mais, porque lembra que eu falei para vocês
Krishna fala, torne-se um bhakta. E aí eu vou explicar então o que é. Eu falei para vocês no encontro passado que eu iria explicar nesse encontro o que é ser um bhakta. Então vamos começar. Primeiro, o que é essa entrega? Como eu falei, tudo muito científico, né? São tratados muito científicos. Então eles vão elaborar sobre a entrega, subdividido isso em 6 itens de prática. Eu chamo de prática, embora vocês mas isso aí me parece um pouco teórico, mas na verdade é uma prática, sim, que isso pode ser aplicado na nossa vida. Então, eu vou começar citando. Então, são 6 elementos de entrega. O primeiro é a aceitação do que é favorável, aceitar tudo que for favorável para o cultivo dessa entrega. Isso está lá no Haribhaktivilasa. Mas o Hatha Yoga ou o Padeshamrita, mesmo o tratado, é interessante que o tratado de Hatha Yoga vai falar a mesma coisa. Que, o que é favorável? Tem 6 coisas. Primeiro, tem 6 itens de entrega. Mas o primeiro se subdivide em 6, assim como o Raja Yoga se divide em 8, depois os yamas, por exemplo, se dividem em 5 e etc. Não tem essas subdivisões muito científicas. Da mesma maneira, o Bhakti Yoga também tem essas subdivisões. Então, primeiro o item da entrega, a aceitação do que é favorável. Quais são os subitens disso? O que é favorável? Olha só que interessante que tem nesses 2 tratados, o Upadeshamrita e o tratado de Hatha Yoga. Então, o que é favorável para uma pessoa? Entusiasmo. Olha que coisa interessante, né? E a própria palavra é muito bonita em português, a tradução em português ou em inglês, ela é muito bonita, né? Porque a palavra entusiasmo, eu não sei se vocês conhecem a etimologia, mas entusiasmo vem do grego enteos. Enteos. Deus dentro. Quando você tem Deus dentro de você, isso faz você uma pessoa entusiasmada. Você tem Deus dentro de você. Na verdade, todos temos Deus dentro de nós. Na verdade, todos temos. O hinduísmo vai dizer isso. Todos temos Deus. O cristianismo também vai dizer. A única questão é que a diferença é estar consciente disso. Porque todos nós já temos Deus dentro. Mas o estado de yoga é estar consciente dessa relação. Porque nós já temos Deus no nosso coração, mas nós não estamos conscientes disso. Tá? E quando você está consciente disso, então você é uma pessoa entusiasmada. Você tem um ânimo que vem de dentro de você, porque você está em contato com Deus dentro de você. Isso te faz uma pessoa para cima, alto astral, feliz. Né? Então, isso é favorável. Você precisa cultivar o entusiasmo. Convicção. Né? Assim, essa determinação também é sinônimo aqui. Paciência. Para tudo na vida se requer paciência. Né? Então, isso aí são elementos favoráveis. Ocupação em atividades devocionais. O que são essas atividades devocionais? São 9. Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Como eu falei, é tudo muito segmentado, dividido, muito bem estudado. Então, existem várias atividades devocionais que logo eu vou falar para vocês quais são. Um elemento que ele ressalta muito aí é abandonar as más companhias. Isso aí parece uma coisa super careta. Mas hoje mesmo estava ouvindo aqui um neurocientista famoso, aí, fala muito na internet, e ele falando a mesma coisa. Se afaste das pessoas que te põem para baixo. Existem pessoas que te põem para baixo. Né? No seu baixo astral, na sua falta de entusiasmo, na sua falta de Deus interior mesmo. Elas, não satisfeitas em ficarem para baixo, elas querem levar você para baixo.
Então, esse conselho não é aquela coisa infantil, assim, mas é que realmente algumas pessoas, elas põem a gente para baixo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas companhias. E o sexto elemento é bem bonito também, o sexto elemento dele é... Vou buscar aqui em sânscrito. Satovriti. Satovriti. A tradução é muito bonita, porque é literalmente comportamento bom, honesto, respeitável. Bem literal no sânscrito. Sato vritti significa comportamento bom, honesto e respeitável. Isso é muito importante. Então, isso aí são os 6 elementos que você deve aceitar nessa prática aí de entrega ao Supremo. E existe o seu oposto, né? Os 6 subitens aí que você deve rejeitar. As 6 coisas desfavoráveis para essa prática aqui, para esse cultivo. Que são... É interessante, gente, que isso aqui está tanto num tratado de Bhakti Yoga, que é o Upadeshamrita, quanto no tratado mais famoso de Hatha Yoga. É bem interessante. Onde ele vai falar esses 6 itens favoráveis e os 6 desfavoráveis. Então, quais são os 6 desfavoráveis? Atyahara, em sânscrito, literalmente, excesso de consumo, seja ele qual for, tá? Seja comer demais, seja beber demais, seja gastar demais, seja, sabe? Todo tipo de consumo que nós fazemos pelos sentidos, né? Tudo aquilo que nós consumimos pelos sentidos, pelos 5 sentidos, tudo em demasia vai ser prejudicial. Para o yoga, de modo geral, como eu falei, não só para o Bhakti Yoga, para toda pessoa que pratica yoga. Então, Atyahara. O segundo é Prayasa. Prayasa também é bem interessante nos dias de hoje, né, no mundo contemporâneo, altamente workaholic. Ele diz que esforço exagerado é prejudicial à prática. Porque nós somos assim, né? E a gente vê que a gente tem essa tendência. Mas isso aqui esses livros foram escritos há 800 anos, 1000 anos, etc. Imagine hoje, né? O que os sábios diriam de nós hoje? Entende que trabalhamos 20 horas, né? Assim, as pessoas trabalham sem parar. O problema é que se você trabalha tanto assim, você não tem tempo para uma prática interior. É simples, né? Isso também te torna uma pessoa desequilibrada e aí, como a gente vê, né? Tantas pessoas doentes, naturalmente, por causa disso. Depois ele fala em Prajalpa, que são conversas frívolas. Ah, isso quer dizer que a gente nunca vai brincar, nunca vai se divertir? Sim. Mas Krishna fala que isso deve também ser feito com moderação. Tudo deve ser feito com moderação. Isso está bem claro na Gita. Nossos atos de comer, de dormir, de se divertir, de trabalhar, tudo deve ser feito com moderação. O outro item que é extraordinário, que é muito, muito interessante mesmo para a gente analisar, é o Niyama Agraha. Niyama Agraha, em sânscrito, tem 2 significados, que é obstinação por regras ou não aceitação de regras. É porque é uma palavra composta em sânscrito, aí vocês teriam que ter uma aula de sânscrito, não dá tempo aqui de eu explicar. Mas é que a palavra em sânscrito, ela tem um duplo sentido. Se eu escrever com A breve, ela significa soltar. E se eu escrever o A inicial longo, significa agarrar. Ou seja, se agarrar demais às regras, né, da sua religião ou da sua prática de yoga, ou também
largar totalmente, não seguir regra nenhuma. De novo, aí o equilíbrio. Né? De novo, acho que se pauta pelo equilíbrio. O quinto item, ele novamente, em outras palavras aqui, ele vai ressaltar que a pessoa deve se afastar de más companhias. Nos dois versos ele vai falar a mesma coisa, ou seja, companhias são muito importantes. A gente acha que não, a gente acha que a gente não é influenciado. Mas todos os seres humanos são influenciados, porque todos os seres humanos trocam influências. Nós sempre estamos trocando influência. Então, se nós não conseguimos elevar uma pessoa, por exemplo, né, tirar ela lá do estado depressivo, etc., ou baixo astral, ou o que for, como eu falei, existe o sério risco dela nos levar para esse estado. Então, para você ajudar uma pessoa, é preciso que você esteja forte. Assim como para ser um salva-vidas, você tem que ser um nadador muito perito. Senão, você está sujeito a se afogar com a pessoa que você vai tentar salvar. Não é assim? Então, é muito importante que a gente devemos dedicar nossa vida a ajudar o próximo, mas devemos estar forte para isso. Por isso que é importante ter uma prática interior muito forte. Assim como o nadador, né, ele tem que ter um bom condicionamento físico para ajudar outras pessoas. Da mesma maneira, quem quer ajudar os outros como professor ou como um líder espiritual, o que for, ele precisa também estar fortalecido na sua prática, no seu cultivo. E o sexto item, desfavorável e prejudicial para a prática do yoga e da entrega, é ganância. Muita ganância, muita cobiça. Isso também é altamente prejudicial. Então, nós falamos aqui os dois itens da entrega. A aceitação do que é favorável e a rejeição do que é desfavorável. E dos dois, nós apresentamos 6 elementos cada um das suas subdivisões. Agora, continuando, então, o terceiro item aí da entrega é a forte confiança na proteção divina. Forte confiança. Forte, inabalável, né? Aquela palavra que ele usou lá anteriormente também, uma determinação inabalável de que você está protegido. Você tem a proteção divina. Isso, como eu falei, como isso é prático? Isso é prático, sim, na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem que treinar isso sempre, né? Quando a gente passa, por exemplo, por algum revés na vida, quando a nossa empresa tem problema, quando a gente tem problemas de relacionamentos interpessoais, quando a gente tem problemas de saúde, quando a gente tem problemas financeiros, nessas horas você tem que cultivar isso. Por isso que eu digo que é uma prática que você tem que cultivar todo dia. Você não pode deixar para cultivar lá na hora da morte. Ah, não, quando eu morrer eu vou fazer isso. Não, se você não praticar durante a vida, você não vai conseguir praticar na hora da morte. E segundo os ensinamentos de todo o hinduísmo, especialmente da Bhagavad Gita, são nossos pensamentos à hora da morte que vão determinar nossa próxima vida. A Bhagavad Gita é muito clara sobre essa questão aí da reencarnação. A hora da morte é o exame, é o nosso exame. A vida, ao longo da vida, passamos por muitos testes. São muitos testes ao longo da vida. E esses testes nos preparam para o exame final da morte. Então, é preciso que você treine bem nos seus testes. Se você não se preparar, se você não fizer tirar boas notas nos testes, você não vai tirar uma boa nota no exame final. E o exame final, ele vai determinar, estou falando segundo a ótica da Gita, tá bom? A hora da morte, todos os nossos pensamentos, a hora da morte é o que determina o nosso próximo nascimento. Isso é uma grande ciência, assim, né? Na Gita. Só que os pensamentos, nossos pensamentos, a hora da morte, como eu falei,
eles são resultados do cultivo de toda a vida. Não adianta você chegar lá no Enem, no vestibular, não estudou a vida inteira. A vida inteira você não estuda. Aí você chega lá no Enem, no vestibular, no concurso, aí você quer tirar nota 10. Não vai tirar nada, vai tirar 0. Entende? Então é preciso se preparar. Então a vida nos coloca teste. Alguém perguntou aqui no outro encontro, quando sabemos que é a nossa hora, etc. A vida vai pondo, a vida vai trazendo os testes para a gente passar. E lá no final, tudo isso para a gente estar fortalecido para o exame final. Tá bom? Então essa é a ótica da Gita. Então a gente tem que treinar sempre. Dependência do cuidado. Vejam o quanto isso é parecido. Se você for um estudioso de religião comparada, você vai ver que a entrega ao Supremo, que é a característica mais forte do cristianismo, né? O cristianismo, digamos, é um Bhakti Yoga, pela visão do hinduísmo. O cristianismo é uma prática de Bhakti Yoga, uma prática do yoga da devoção, do amor, da entrega. Então, você vai lembrar lá, né? Igualzinho, assim, até as palavras em sânscrito, você pode fazer um paralelo aqui, né? Se você lê em sânscrito. Porque esse verso diz que você tem que confiar na proteção, que você tem que depender do cuidado. É exatamente aquilo que os cristãos tanto falam, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a mesmíssima coisa. É essa consciência, né, de que você é protegido, que você é cuidado, que sabe que Deus é nosso pastor, Ele está ali pastoreando a gente, cuidando da gente o tempo inteiro. E isso é para ser visto especialmente nos reveses da vida, não só nas horas boas. Nas horas boas a gente faz isso, mas sempre que algo ruim acontecer, o exercício é lembrar-se disso, né? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Se Deus fez isso comigo, deve ter algum motivo. Então, é esse tipo de consciência que a gente tem que cultivar sempre. O quinto item da entrega é a entrega de si, né? Entregar-se completamente. E a gente, assim, a gente se entrega só um pouquinho, né? Mas, assim, em última análise, né, o yogi mais elevado, o Bhakti Yogi mais elevado, é aquele que se entrega completamente, que pede, que ora lá como São Francisco. Estão lembrados da oração? Senhor, faz de mim instrumento da tua paz. Por isso tem um livro chamado O Yogi de Assis, que isso seria a entrega suprema. Você ser instrumento. E é interessante que Krishna usa a mesma palavra para Arjuna. Ele fala, Arjuna, seja apenas o instrumento nas mãos de Deus. Seja apenas o instrumento. Um grande mestre comentando isso, ele diz que Krishna é muito famoso por tocar uma flauta. Talvez vocês já tenham visto Krishna tocando uma flauta. Então, ele diz que o devoto, ele ora para ser como a flauta, um instrumento nas mãos de Krishna. Por quê? Porque a flauta, ela não é autônoma. Ela só toca a melodia que o músico quer tocar. Ela é apenas um instrumento. Eu me lembro, sempre que eu falo de ser um instrumento, eu lembro também de um frei franciscano que falou algo muito parecido com isso. Não, ele não era franciscano, não. Ele era da ordem dos focolares, uma ordem cristã. E perguntaram para ele, quais são os seus planos? O plano da sua missão, né, da sua ordem, dos focolares, uma das ordens do catolicismo. Aí ele respondeu assim, sempre que faziam essa pergunta para a nossa fundadora, ela respondia com uma metáfora.
ela diz que o pincel não sabe o que o pintor vai pintar. O pincel ele só quer ser um instrumento. Ele quer apenas pintar. Quem faz a pintura é o artista. Ele quer ser apenas o instrumento. Então, ele não tem planos, ele está entregue completamente. Ele quer ser apenas o pincel. E os mestres indianos dizem que os devotos querem apenas ser a flauta de Krishna, deixar que ele toque a música, ele só quer ser o instrumento. Isso é muito bonito, né? E esse paralelo aí que a gente encontra. E o último elemento desses 6 itens aí da entrega é humildade. Humildade é muito, 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 muito ressaltada em todos os livros, na Bhagavad Gita, quando Arjuna pergunta para Krishna o que é conhecimento, Krishna responde, dá uma longa resposta para isso, que tem até um livro, escreveram um livro sobre a resposta que Krishna deu sobre conhecimento. O mestre indiano escreveu um livro inteiro só sobre essa resposta, que dá uns 3, 4 versos, mais ou menos. Mas ele começa a sua resposta dizendo que conhecimento é humildade. Isso é tão, assim, magistral, né? Conhecimento é humildade. Uma resposta, assim, inusitada, né? Tudo que a gente não esperava, assim. Como assim conhecimento é humildade? Porque, na verdade, a humildade é o sintoma da pessoa que tem maior conhecimento. Daí vocês vão lembrar do Sócrates, né? Que diziam que era a pessoa mais inteligente de Atenas. E ele mesmo estava surpreso com isso. Ele falou, não sei por que as pessoas pensam isso, mas a única coisa que eu diria é que a minha inteligência é saber que não sei. Assim, se eu tenho alguma inteligência, é essa, que eu não sei. Então, humildade é uma característica inerente de uma pessoa verdadeiramente inteligente e entregue ao Supremo também. Como eu via de um frei franciscano, ele disse que só Deus conhece a si mesmo, né? Nós conhecemos assim apenas um ponto de vista sobre Deus. Porque o ponto de vista é a vista de um ponto. Então nós, em algum ponto, temos uma vista de Deus. Então nós temos um ponto de vista. Mas existem infinitos pontos de vista sobre essa mesma realidade que é Deus. Então nós só podemos ter um ponto de vista. E devemos ampliar o máximo possível. Mas somos sempre limitados. E por isso, então, porque reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez, nós temos que ser humildes, nós não temos opção, porque nós somos realmente muito pequenos diante da grandeza infinita de Deus. Então, isso também é uma característica muito importante. Então, são esses os 6 itens: aceitação do que é favorável, rejeição do que é desfavorável, confiança, dependência, entrega completa e humildade. E aí depois tem aqueles 6 subitens lá do que é favorável e desfavorável. E outra coisa da prática importante aí, que eu falei para vocês, depois eu vou falar como se pratica Bhakti também, segundo uma outra obra. Ele vai dividir Bhakti em 9 práticas, 9 cultivos. Isso é bem famoso, né? O yoga da meditação ele se divide em 8 etapas, ou membros, e o yoga da devoção ele se divide em 9 membros. E eles são, tecnicamente, ouvir sobre essa prática, ouvir mensagens que te levam sobre a própria prática do cultivo da entrega, glorificar ou louvar algo que as religiões todas fazem, né? Todas as religiões se enquadram dentro do que os indianos chamam de Bhakti Yoga, né? Então você vê que todas as religiões, né? Os
os muçulmanos, ou os cristãos, ou os budistas, todos eles vão cantar, vão glorificar, vão louvar. Isso aí é a segunda prática, o segundo cultivo. O terceiro dele, lembrar ou meditar em sânscrito, né? Smarana. O quarto item, servir. Servir. Em sânscrito, padasevana. Tem dois sentidos. Seva, em sânscrito, quer dizer serviço, serviço aos pés de Deus, ou também, uma tradução possível do sânscrito é que padasevana é servir com os pés. Isso significa o quê? Isso significa peregrinar, por exemplo. Peregrinar é uma prática muito comum também em todas as religiões, né? Hinduísmo, islamismo, cristianismo. Adorar, nesse sentido aqui, archanam, quer dizer fazer adoração num altar. Lembra que eu falei para vocês? Adoração em altar é uma prática muito comum nas religiões asiáticas e no Ocidente também, né? No cristianismo, porque, segundo os grandes mestres, o altar é como se fosse uma caixa do correio onde você envia suas mensagens para o Supremo. Eles dão esse exemplo. Eu também digo hoje, nos tempos mais modernos, que o altar é como aquele ícone que a gente clica e entra numa página, assim, né? Então, você clica num ícone e você entra numa página. Então, o altar é esse lugar, né? Esse portal, ele te abre um portal divino. Então, os altares, eles têm esse propósito, né? Então, essa adoração que eu falei para vocês, a oferenda de uma flor, a oferenda de uma fruta, a oferenda de um pouco de água, de um incenso, essas coisas que são tão comuns que a gente vê na Índia, né? Isso aí também é uma prática de bhakti. O sexto elemento, reverenciar. Então, lembra que eu falei do namastê? O namastê, essa reverência que a gente oferece. Então, quando você vai nos altares hindus, né, as pessoas vão lá diante do altar, elas reverenciam, tá? Você vê as pessoas inclinando o seu tronco, algumas pessoas prostrando-se, tocando a cabeça no chão. E também ao outro, né, como nós fazemos namastê, porque Krishna, falando como Deus, ele diz que aquele que me adora no altar, mas não me adora no coração de todos, esse não é uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa de fato, uma pessoa que de fato me adora, que de fato adora a Deus, ela vê Deus em todos. Então, ele diz que é uma pessoa, é um religioso muito materialista, aquele que só reverencia Deus no altar e não reverencia Deus no coração de todos. Isso é muito bonito das orientações de Krishna. Depois vem os três elementos que são dos estágios mais elevados, né? Assim como existem os estágios mais elevados do Raja Yoga, existem os estágios mais elevados da Bhakti Yoga, que é dedicar todas as suas ações a Deus, né? Como o Krishna mesmo vai dizer na Gita, tudo que você fizer, faça como uma oferenda a mim. Aí você tenta imaginar o que é isso, mas pensar que tudo que você fizer pode parecer algo inatingível, mas depende apenas de uma mudança de consciência. Se você entender que tudo que você tem, que todas as pessoas que te rodeiam, elas estão apenas ali aos seus cuidados. Você não é proprietário de nada, você não é dono de ninguém. Você está aqui para proteger, cuidar, servir ao seu próximo. Assim você pode fazer tudo, absolutamente, como uma oferenda a Deus. O meu orientador, ele sempre fala, os pais não são pais, os pais são como se fossem babás, que Deus deixou seus filhos aos cuidados deles. Então, se um pai se vê como um cuidador e não como proprietário
dos seus filhos, né? Ele é apenas o cuidador, ele está ali cuidando em nome de Deus, né? Deus deixou como babá para cuidar dessas crianças. E ele vai fazer isso da melhor maneira, né? Não vai ser aquela babá perversa, né? Vai ser a melhor babá, uma boa babá. Então você está dedicando todas as suas ações a Deus, cuidando bem dos seus filhos, cuidando bem do seu companheiro, da sua companheira, cuidando bem da sua casa, entendendo que aquela casa está aos seus cuidados, ela não é sua propriedade, daqui a pouco a gente vai abandonar tudo aqui e não vamos levar nada. Então nós estamos apenas cuidando, estamos temporariamente sob os cuidados dessas coisas. E procuramos fazer o melhor serviço disso que Deus bondosamente nos deu, né? Para algumas pessoas ele dá tanto, porque provavelmente essa pessoa ela teria a responsabilidade de cuidar bem dessas propriedades e usá-las bem. Então isso é a dedicação de todas as ações. Depois o 8º item é se tornar amigo de Deus. Aí, como eu falei, são os estágios mais elevados, né? Como se fosse lá o Samadhi lá do Raja Yoga, e oferecer-se por completo. Esses são os elementos mais elevados da prática. Então, eu apresentei a prática sob a ótica de 2 livros. Então, um livro ele vai dividir em 6 e o outro vai dividir em 9. São apenas pontos de vista, né, de como isso deve ser feito. E eu diria que, como eu falei sempre, que a gente tem que cultivar. Então, temos que ter um momento diário para esse cultivo, né? O yoga, ele advoga muito isso, que nós temos que ter uma prática disciplinada, assim, todos os dias. É claro que vai chegar a um ponto, deve-se chegar a um ponto em que estamos conscientes disso a todo momento. Mas isso aí é um estágio muito elevado, né? Viver em yoga. Mas isso é muito elevado. Por isso que é preciso ter uma prática diária. Você tem que praticar um pouco, né? Todos os dias. Então, eu dei aqui alguns elementos, né? Como eu falei, oferecendo uma flor, uma água, um incenso no altar. Isso é uma prática. Isso é uma forma de prática. Ter uma reverência, né? Procurar sempre reverenciar o outro, procurar sempre ver Deus no coração do outro. Então, isso tudo são formas de prática. E também a meditação é uma prática muito recomendada. Lembra-se que eu falei aqui, o 3º item de Bhakti Yoga é a meditação. Então, eu que pratico meditação há muitos anos e tento fazer desse momento uma entrega, a gente sempre se depara com um obstáculo nessa prática, especialmente da meditação. Porque a meditação quer dizer assim, uma renúncia de tudo mais, uma entrega completa à meditação, né? Isso é uma meditação. Só que normalmente a meditação ela é traiçoeira, porque quando a gente para meditar, vem uma enxurrada de pensamentos na nossa cabeça. A gente tem 23 horas do dia para pensar e resolver problemas e achar soluções. Mas é exatamente na hora que você para meditar que todos esses pensamentos vêm à sua cabeça e aí a sua meditação se torna uma sessão de planejamento administrativo, né? Você senta lá para meditar e fica pensando, não, eu vou para o escritório, não, depois eu vou passar, vou mandar arrumar o carro, depois eu vou lá pegar o carro, não, depois eu tenho que pagar, ai meu Deus, será que aquele cara depositou para mim? Não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a nossa meditação, a gente dedica meia hora, 1 hora para meditar, nossa meditação mântrica, ou pode ser o terço cristão, ou pode ser a meditação iógica, mas um momento para você praticar uma entrega é essa hora. A hora da meditação é o melhor momento. Então, quando você fizer a sua meditação, segundo o Krishna Bhagavad Gita, esqueça tudo mais. Para onde quer que a sua mente divague, para onde quer que ela vá, né? Para o carro que tem que arrumar, para a conta que tem que pagar, para a pessoa que eu tenho que receber, esquece tudo isso agora.
Foque-se no seu objeto de meditação e faça a sua entrega, sabendo que tudo isso vai se resolver. Lembre-se da leitura lá do finalzinho da nossa leitura. Eu achei lindo, né, que eu li para vocês. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Não precisa se preocupar. Entregue-se à sua meditação. Deus vai resolver tudo para você, se você se entregar a Ele, pelo menos naquela hora. Se você cultivar hoje, eu tenho meia hora para me entregar a Deus, aqui na minha meditação. Entregue-se a Ele completamente e Ele vai resolver. Por quê? Vem o terceiro tópico aqui que eu quero apresentar muito sucintamente. É claro, estou fazendo aqui toda uma apresentação muito sucinta sobre o caminho da entrega. E são os resultados dessa prática. Quais são os resultados? Citando os versos aí que eu coloquei para vocês, onde se fala aquelas palavras, Prapad, Sharanam, Bhakti, né? Eu citei alguns versos aí para vocês na apostila. Então, eu vou citar aqui alguns resultados que você obtém. Então, o primeiro resultado, equilíbrio diante das dualidades. Sabe aquela coisa clássica lá da filosofia grega, do estoicismo, da pessoa ficar equânime diante das dualidades da vida? Isso aí é uma consequência natural de uma pessoa que está entregue e confiante em Deus. Porque ela vai ficar equânime. Ela está entregue, ou seja, bem ou mal, alegria ou tristeza, eu estou com Deus, está tudo certo. O que Ele está fazendo é o melhor para mim, é o meu teste agora. Deixa eu saltar esse obstáculo, deixa eu me tornar um atleta mais forte agora com esse obstáculo. Então você fica equânime, isso te deixa equânime nas dualidades da vida. Outro resultado, transpor, isso está lá na Gita, tudo aqui está na Gita, né? A pessoa é capaz de transpor o grande oceano da ilusão material, né? Isso aí pela filosofia hindu, nós estamos vivendo assim imersos no mundo de Matrix, né? Naquele mundo ilusório, se achando um monte de coisa. Aí é uma longa filosofia, mas isso que se chama Maya, que é a grande ilusão da existência material, Krishna fala que a única forma de uma pessoa transcender esse oceano da ilusão material é através da entrega ao Supremo. Outro resultado extraordinário, esse é um que eu, como eu falei, acabei de falar para vocês aqui, que eu tento cultivar todos os dias na hora da minha meditação, né? Porque na hora da meditação vem isso. Ai, minhas contas, ai, meus problemas, ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo. Ai, será que vai ter dinheiro esse mês? Será que vai sobrar aquilo? A gente tem essas ansiedades, né? Como Jesus falou lá, o que comerei, o que beberei, o que vestirei. Cada um tem as suas preocupações. Mas Krishna fala algo tão lindo sobre o yoga, ele diz assim, Niryoga Kshema. Arjuna, não se preocupe com yoga e kshema. Em sânscrito quer dizer, yoga aí tem um outro sentido, que quer dizer aquisição. Aquisição e segurança. Então ele fala, Arjuna, não se preocupe com aquisição e segurança. Lá no capítulo 2 ele fala isso. Arjuna, não se preocupe com aquisição e segurança. Lá no 9º capítulo ele vai falar Yoga Kshema Vahamyaham. Arjuna, se você se entregar a Deus, Deus cuida para você, Ele leva para você todas as aquisições que você precisa e dá toda a segurança. Não se preocupe com aquisição e segurança, porque Deus pessoalmente cuida disso para você, se você se entregar. Então, esse é muito bonito, esse resultado obtido.
no final da Gita, a última instrução de Krishna na Gita é que a pessoa se livre das suas reações kármicas. É uma grande preocupação de Arjuna. Arjuna temia muito as reações kármicas, né? Os espíritas também entendem muito bem dessa questão. Estamos emaranhados e agrilhoados mesmo no mundo material, aprisionados no mundo material por causa das nossas reações kármicas. Coisas ruins que fazemos nos prendem a este mundo. Coisas boas também nos prendem. Coisas boas e coisas ruins nos prendem. E Krishna garante que através da entrega a pessoa consegue se livrar completamente das reações kármicas. Krishna também fala que o outro resultado é que a pessoa alcança a paz suprema, Param Shanti, né? A famosa Shanti, paz, mas a paz suprema, e a posição eterna, ou seja, aquilo que o Raja Yoga chama de Kaivalya, que é a liberação última do yoga, no Bhakti Yoga isso também é outorgado. E por último, a última citação que eu faria é do verso 4:11, que é muito bonito, né? Capítulo 4, verso 11. Eu acho que é um dos mais, acho que é o mais lindo nesse sentido de resultados. Krishna fala: "Yeyatamam prapadyantetam stataiva bhajami." Se você se entrega a Deus, Deus se entrega completamente a você com amor. Inclusive, a palavra usada na guitarra é muito linda, que é bhajami. Bhajami é da mesma raiz verbal que bhakti. Krishna garante que Deus se entrega amorosamente àquele que se entrega a Ele. E esse é o resultado mais elevado, o resultado último, né? Como eu falei, se você fizer uma comparação, todas as religiões vão apregoar a mesma coisa, né? Essa entrega completa, esse amor irrestrito. Sucintamente, então, foi isso que eu queria apresentar para vocês, sob a ótica das obras de yoga, quais são os pré-requisitos, prática e resultados da nossa entrega ao Supremo. Fiz aqui uma apresentação sucinta e, como a Kátia, né? Não sei se a Kátia está aqui ainda, estava aqui no começo. Mas... Sim, professor, estou aqui. Então, como a Kátia me inspirou aí na semana passada, eu vou colocar uma música para a gente concluir. Ah, que bom. Eu queria que vocês ouvissem assim com toda atenção, sabe? Em meditação. Pratiquem a meditação que Krishna recomendou. Sabe aquela meditação que Krishna fala no 6º capítulo? Ele fala: entregue-se completamente ao ouvir, no caso aqui, né? Então a gente ouve com plena atenção, esquece o mundo, esquece tudo o resto. Krishna fala: para onde quer que a mente divague, faz esse esforço, né? Faz esse trabalho de permanecer atento. Então fiquem atentos. Eu vou colocar aqui, eu vou ligar um monte de acessórios tecnológicos aqui, espero que não dê nenhum tipo de microfonia aqui. Mas eu vou colocar para vocês ouvirem, tá bom? Então eu vou colocar uma canção extraída desse livro aqui, certo? As Canções do Divino Mestre. E ela vai falar, é o 12º capítulo, o capítulo intitulado Bhakti Yoga, o yoga da devoção, da entrega, do amor a Deus. E ele vai falar quais são os sintomas de uma pessoa que alcançou esse estado, ou seja, de um Bhakta. Bhakta é quem pratica Bhakti. Então, vamos ouvir isso numa versão muito fiel ao original, sabe? É como se a gente estivesse ouvindo o original aqui em sânscrito, a gente vai poder ouvir aqui em português.
Quem é muito querido, quem é muito querido a mim. É muito querido a mim, aquele que não inveja, que é amigo sincero de todos os seres vivos, que não tem senso de posse, que tem a mesma atitude na tristeza ou na alegria, que é sempre determinado, tendo a mente e o intelecto harmonizados comigo. É muito querido a mim. É muito querido a mim. Quem nunca perturba os outros, nem se deixa perturbar. Além da dualidade, do sofrimento e prazer, livre do medo e da angústia, também é muito querido. Aquele que não se apega nem ao prazer nem à dor, que não rejeita ou deseja ao que agrada ou aborrece, renunciando igualmente, é muito querido a mim. É muito querido a mim. Quem age do mesmo modo com amigos e inimigos e não muda de atitude no ostracismo ou na glória, no sucesso ou no fracasso, quem nunca se contamina e sempre fica contente com o que lhe é oferecido. Este dia é muito querido a mim. É muito querido a mim. Este dia é muito querido. É muito querido a mim. Muito querido a mim. É muito. É isso, meus amigos. Então, deixo essa canção aí com vocês. Quem quiser ouvir mais, busca lá na internet, tá bom? Só buscar lá na internet. Hoje em dia está fácil de achar. Essa aqui especificamente se chama Quem é Muito Querido. Se não me engano, é o nome dela. Quem é muito querido a mim. Quem é muito querido a mim com a Elba Ramalho. Digitou lá na internet, você acha eu fiz isso aqui. Tá bom? Então é assim, para vocês entenderem um pouco dessa doçura que é a Bhagavad Gita, né? Assim, a gente estuda, ouve falar da Bhagavad Gita, mas pelo fato de a gente não poder ler o original, para a gente não poder realmente mergulhar nessas palavras, a gente não tem, às vezes, uma noção da beleza estética, da beleza musical, poética, filosófica, espiritual, né? Assim, são tantas belezas na Bhagavad Gita e nesse grande mestre que é Krishna, né? Que para alguns é o próprio Deus. Então é muito lindo isso. Então eu espero que vocês tenham apreciado, que vocês busquem saber mais também, né? Como eu falei, nessa obra, em outras obras, e saber que a entrega ao Supremo é uma parte integrante do yoga, mas que está muito esquecida aqui no Ocidente. As pessoas não falam muito sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Minhas saudações a todos vocês. Prabhu, Haribol, Hare Krishna. Ô, Luciano, tudo bem? Deixa eu E abrir tarde, aqui mas o chat para ver se tem alguma perguntinha. Só um minutinho aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Só um minuto, só um minuto. O nome do segundo livro já respondi. Maravilhosa essa canção na voz de Geraldo Azevedo. Igualmente bela, eu também já ouvi. Mas eu ainda prefiro, eu gosto mais da Barra Mário.
Bom, acho que é isso. Aqui no chat só tem realmente agradecimentos, não tem nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão e fala o nome, porque é muita gente na sala e eu não consigo ver. Perguntas ou comentários também, fiquem à vontade. Tudo bem? Professor, oi, Oi, Margarete. pode falar? Claro. Ah, sim. Olha só, eu que, né, estou muito nesse meio, né, que é o iógico, como é que a gente pode achar a nossa melhor forma? Sim, aquela que casa mais com você. Eu tenho muita dificuldade nisso. Entende? Qual a meditação? Por exemplo, tem a meditação iógica em cima de outros mantras, como o Soham, do Mahamantra, e tem uma que a pessoa que é mais adequada, que ela parece que casa melhor, que ela tem maior facilidade. Aí eu fico assim, como achar a nossa melhor forma de meditação? Shivananda Swami, no livro dele, Concentração e Meditação, ele dá algumas sugestões. Primeiro, ele pede que a gente não fique pulando muito de uma prática, de uma meditação para outra. Então, ele falou que é bom que a gente adote um objeto de meditação, né? O que é tecnicamente chamado de objeto de meditação. Então, você falou, tem o Om, tem o Soham, tem o Mahamantra. Shivananda Swami mesmo recomenda que a pessoa escolha um e pratique muito um. Porque não se trata de sectarismo isso, mas é mais assim de aprofundamento, tá? E como disse um amigo meu, um grande erudito aí desse caminho também, doutorado no assunto, PhD mesmo, ele fez o mestrado dele foi em diálogo interreligioso e ele falou numa aula algo extraordinário. Ele disse que para você fazer o diálogo interreligioso, você não precisa praticar todas as religiões. Você nem deve tentar praticar todas as religiões. Não é, nem é possível isso. Você deve cultivar o seu próprio caminho. Aí ele deu o exemplo da esfera. Se você tem uma esfera, na superfície há infinitos pontos. Mas se você optar por algum ponto e se aprofundar naquela esfera, você vai chegar sempre no mesmo centro. Então, quem adota um caminho e se aprofunda no seu caminho no máximo possível, quando ele chegar no centro, o centro é igual para todos. Então, quem se aprofunda num caminho entende todos. Então, esse exemplo é bem interessante, é muito pragmático isso. Outro mestre, um Swami hindu, ele também deu um exemplo muito bom. Os hindus são muito famosos por serem liberais, assim, não são nada sectários. Ah, só a minha religião salva, só o meu Deus salva, os outros estão indo para o inferno. Não sei, isso não existe no hinduísmo. No entanto, as pessoas lá têm a sua devoção, elas adotam o seu caminho. Então, um Swami indiano, ele deu um exemplo ótimo. Ele disse que muitos barcos podem nos levar do outro lado do rio. Muitos barcos. Né? Você está num lado do rio e quer chegar ao outro. Muitos barcos podem te levar do outro lado. Né? Muitos barcos autorizados ali no cais podem te levar do outro lado, lá do rio ou do oceano. Navio, né? Porém, você tem que escolher um barco. Você não pode ficar com um pé num barco, um pé no outro barco. Não se trata de sectarismo, é só de uma escolha, assim. São barcos autorizados, porém você escolhe um para fazer a sua travessia, sem desrespeitar os outros, né? Isso não existe, essa questão de desrespeitar, de criticar, de ofender o caminho, a prática dos outros. É que você tem a sua, com todo o respeito pelas demais. Mas, como eu disse, se você seguir bem a sua, você vai chegar no mesmo centro. Então, isso é muito pragmático. O Shivananda Swami faz essa recomendação, que devemos, então, buscar um caminho e adotar aquele caminho para a sua meditação. Então, se você está num caminho iógico, você pode ter a sua meditação mântrica,
né? Uma das práticas de meditação, por exemplo, é a mântrica, poderosíssima. Em setembro eu vou dar um curso em 12 aulas só de Mantra Yoga numa escola. Então, esse é um tema super profundo, tem muito o que falar, muito poderoso. E então você tem muitos mantras, então o conselho é que a pessoa adote um. E a meditação é a mesma coisa, né? Se ela escolhe um objeto de meditação, ela deve se aferrar àquele. E se ela tem uma prática, por exemplo, cristã, ela pode ter uma prática cristã aqui também, como eu falei, sob essa ótica que eu estou falando, o cristianismo é um caminho de Bhakti Yoga, né? O islamismo também. Então, o islamismo também tem o seu terço, o cristianismo tem o seu terço. Então, aquilo lá também é uma prática, de Bhakti Yoga, o terço, por exemplo. Então, se a pessoa é um cristão, Shivananda Swami, por exemplo, ele recomenda. Não, então, continue fazendo lá o seu terço, né? Rezando com plena fé e dedicação. Ele recomenda muito isso, que a pessoa escolha o seu caminho. E ele diz que esse caminho, muitas vezes, a gente já traz ele, né? Então, você percebe isso, né? Algumas pessoas são muito cristãs, assim, elas já nascem assim, se mantêm assim. E, às vezes, ele também dá essa recomendação, às vezes, você pode fazer uma experiência e, às vezes, a coisa não fluiu, né? Você se esforça bastante e não fluiu. Então, ele diz que, bom, se você se esforçou bastante e a coisa parece que não fluiu, então aí você pode fazer uma segunda tentativa. Mas, em geral, assim, no nosso coração, Krishna fala na Gita, que Deus situado no nosso coração, ele nos orienta quando a gente pede, sabe? Igualzinho lá, Jesus falando, se você pedir, né, se você orar fervorosamente a Deus, ele não vai te abandonar. Então, Krishna vai falar a mesma coisa no verso, no capítulo 10. Se você... Deus está no coração de todos. Então, se você pede por um caminho, ele, de dentro do seu coração, ele te leva para o caminho correto. E eu acho que essa é a melhor orientação de todos. Espero ter respondido. Vamos para mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma questão? Ou eu colocação também. eu gostaria de fazer um comentário. Primeiro, agradecer a sua aula, todos os temas, né, que você abordou esses dias todos com a gente, e o quanto foi enriquecedor para a gente. Eu até comentei lá no grupo nosso que a gente vai levar para a nossa vida, né, toda, assim, esses saberes e toda a sua dedicação, seu exemplo. E quero agradecer também a interlocução com todos e a oportunidade de estar aqui. E eu quero dizer que o seguinte, durante a sua exposição, me fez lembrar muito um poema do Drummond, que ele fala: obrigado, coisas fiéis, saber que ainda há florestas, sinos, palavras, que a terra prossegue o seu giro e o tempo não murchou, não nos diluímos. Então, assim, me parece muito assim a questão assim de reverenciar a vida, né? O dia a dia, as pequenas coisas, um copo, uma caneta, uma cama, quer dizer, tudo. E assim, a ideia do interser, né? A gente está ligado a tudo e a todas as coisas. E a Deus em tudo, nas coisas, na gente, nos animais, ou seja, é muito encantador viver assim, nessa disposição amorosa, de entrega, de reverência. E eu acho que tudo que foi dito aqui por você esses dias lembra isso para a gente. Eu acho que quando a gente tem essa disposição, a gente tem uma vida mais feliz, mais plena, mais integrada, com tudo, né? Com a gente,
com a gente mesmo, com Deus no coração, com as coisas fora da gente, com a vida como um todo. E me faz lembrar também a meditação ativa, né, do Thich Nhat Hanh, um grande mestre budista, que enquanto a gente está fazendo as coisas, a gente está entregue a todas as coisas, a atitude do fazer, né? Fazendo uma comida, fazendo um trabalho teórico, varrendo o chão, lavando uma latrina, fazendo assim as coisas mais desagradáveis, aparentemente, mas que são da vida, né? E isso é muito, muito bom. E a aula foi linda, e tem tanta coisa para comentar, que nem dá para falar assim tão pouco, mas é isso, obrigada. Eu que agradeço por suas palavras gentis, sua doçura mineira. Obrigado, obrigado. Mesmo, é isso mesmo, é isso aí que você falou, né? Mesmo cientificamente, né, eles têm demonstrado que uma vida com confiança em Deus, com entrega a Deus, ela otorga muito mais saúde física e mental para uma pessoa, né? Com certeza. O ateísmo é uma fonte imensa de causa de depressão, de angústia, porque imagine, você estar aqui jogado nesse mundo sem nenhum propósito, é fonte de grande sofrimento para muita gente. Então, obrigado por suas palavras. Espero te ver lá no retiro, hein? Olha lá, hein? Tudo bem, gente? Tá tudo certo, então? Ok, muito obrigado. Tudo certo, professor, muito obrigada. Tá, Mais muito uma obrigado a vez. todos os Foi um presentes curso aí. lindo. Professor, muito obrigada. Tá, Maravilhosa aula. obrigado a vocês. Tá, então eu divulgo Obrigada, lá, vou professor. divulgar lá nos Obrigada, nossos, professor. Obrigada. nos nossos Sempre grupos, uma eu vou aula. divulgando tudo lá, Gratidão. tá bom? Outras Obrigada, aulas, outros professor. cursos, eu compartilho lá com vocês. Gratidão, Prabhu. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Eu que Obrigado. agradeço a todos. Gratidão, Valeu, Hare obrigado. Krishna. Boa Hare noite a Krishna, todos. Haribo. Hare Boa Krishna. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. a todos. Muito obrigada, Obrigado. professor. Hare Krishna. Hare Hare. Obrigada, professor Radhanata. Hare Krishna. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigado. A Malu agora é uma poliglota, né? Fala todas as línguas agora. É hindi, bengali e sabe-se lá mais o que ela vai falar lá na Eu Índia. quero aprender Punjabi. Ela vai falar tudo, né? Assim, ela é uma verdadeira poliglota. Malayalam. Vai querer falar Malayalam também? Vou procurando lá, vou catando e vou transcrevendo. Nossa, parece que lá em Caxemir também falam uma dúzia de línguas também, sabia? Pode começar a pesquisar, viu, Malu? A Malu vai ser nosso intérprete. Hoje eu estava pesquisando lá, né, sobre Caxemira, aí descobri, assim, as línguas de Caxemir. Eita, nós pensei que só se falava uma língua lá, que é o caxemiri. Mas não, fala um monte de línguas lá. Meu Deus. Olha, tem pouco tempo aí para você aprender tudo isso, viu, Malu? É verdade, Malu, os dialetos. A Malu me faz cada uma, né? Manda mensagem em bengali para gente. Escrita em bengali, não é pouca coisa, não. Ela já manda escrita em bengali, assim, até. E a gente que decifre. Ela não gosta de tratar com ignorante, não. A gente que lute. Ai, gente. Obrigado. Muito bom. Anotei tudo que você falou, viu, Robson? Olha, assim, é que seria mais fácil presencial, né? Porque a gente podia pôr um quadro e mostrar, escrever. Eu gosto, né? Eu sinto uma falta enorme de ter um quadro e tudo escrito. Eu sou muito, sabe, filólogo, assim. Eu gosto de palavras. Eu preciso ver as palavras escritas.
Eu tenho uma paixão pela palavra escrita, assim, eu acho aquilo tão lindo. Desde criança eu tinha uma fascinação pela palavra escrita, né? Porque é um código, né? Assim, é um código aquilo, né? Assim, a gente não, que nem a gente recebe uma mensagem lá escrita em bengali, a gente fala, que é isso aqui, né? É que nem criança, assim, quando a gente é criança, a gente vê as palavras e não entende, né? Então, é um mistério. E saber ler nossa, é um poder, né? Assim, é um poder. A palavra sempre foi um poder, né? O domínio da palavra. Então, dominar a escrita é uma coisa linda. Então, eu sinto tanta falta de escrever, de ter as coisas escritas e tal. Mas não dá, por enquanto. Bom, e também não dá mais, hoje em dia, para a gente encontrar tanta gente como tem aqui, né? Tem a Cida lá de, acho que é Belo Horizonte, tinha gente aí do lado do Nordeste, tem gente lá, Baco Tiras, por exemplo, ela nem consegue abrir a câmera porque ela está lá no meio de um mato lá no interior de São Paulo. Então é assim, né? As pessoas conseguem de toda parte estar presentes, né? Então é uma dádiva incrível essa que a gente tem, mas eu sinto muita falta também do presencial, né? Assim, do encontro presencial, da palavra escrita e tal. Ficamos... Mas eu me admiro que você tenha conseguido anotar tudo, porque eu fui só falando, né? Isso não é fácil. Você falou devagar hoje, duas folhas. Eu falei, ai meu Deus, se ele falar mais, não tem onde anotar, porque foi até o finalzinho. Agora eu vou digitar, as duas aulas também eu consegui pegar. Depois eu vou te mostrar. Isso aqui é estudante, viu? Isso aqui é estudante. Ó, pode ser assim? Gravou, ela gravou. Ah, que espertinha, hein? Que espertinha. Ela é tecnológica. Por falar em gravar, professor, essa aula está sendo gravada? Olha, por falar, eu vou até parar a gravação, porque a gente começou a brincar aqui, que maravilha. aí não precisa